Bom dia, pessoal, tudo bem? E semana terminando, sexta-feira. Vamos todos ficar com alegria, que o que importa é que a gente está com saúde e que a gente possa, pelo menos, contemplar o dia, agradecer a Deus porque estamos vivos, né? Tantas outras pessoas com outros problemas, né? E primeiro eu quero parabenizar o grupo, porque vocês estão muito comprometidos. E tô adorando ouvir a voz de vocês, ver foto, tá? Gostei da chamadinha ontem, todo mundo colocou lá presente. Hoje de novo, hein, pessoal? Vou fazer a chamada, hein? Vamos lá, vamos manter uma comunicação, porque senão a gente fica, a tia Renata fica sozinha lá no grupo, né? Ninguém fala nada e eu fico sozinha. Ai, não é bom. Não é. E então, vamos ser bem cooperativo no grupo, que isso é bem legal, essa troca. Eu fico feliz porque eu gosto de responder cada um. Até troquei o nome do Samuel com Davi Ventura, desculpa. Mas a gente vai fazendo essa comunicação e eu fico alegre. Aí meu coração enche de alegria quando vê vocês lá no grupo fazendo algum tipo de comentário, tá? Bom, nossa aula de hoje é uma coisa que vocês usam muito, que é a gíria. Vocês sabem o que é isso? Então, e vocês então, hein, tiram de letra a gíria, né? A gíria, ela começou a fazer parte do nosso conteúdo, do nosso linguajar, porque automaticamente você acaba falando, o colega fala, eu também falo, então a gente acaba falando, né? E nós vamos falar disso hoje na nossa aula de português, tá? E eu vou ler uma história aqui para vocês, que eu acho que vocês não vão entender nada, mas aos poucos eu vou explicando, tá? Então preste atenção. Ó, eu sei que você quer. De longe a gente ganha o vacilão. Sempre só de migué, respeite. O ar gelou. É sem pressão. Fazer por fazer nunca será a nossa tripa. A tripa do macaco que derruba a sua tora. Quem pensa? Não tem para servir o real sapo? E nem transcender pro momento me ligou? Foi carrapato, fala que quer aprender. Não bolou? Por quê? Essa é a história do crioulo, tá? Que ele escreveu esse texto de forma escrita em gírias e que fica até bem complexo para poder entender. Bom, ficou confuso? Eu também. Fiquei bastante confusa. Então, esse trecho é de uma música acima, chamada Quase Nada, tá? Não se preocupe, apesar de alguns termos parecerem pouco familiares para algumas pessoas, ainda estamos falando da língua portuguesa. Não deixamos de falar dela, tá? A língua é assim, cheia de peculiaridades, variações linguísticas, ou seja, cada um vai falar da forma como condiz ou como acha que deve. É correto, professora, falar em gírias? Não. A gente pode usar em alguns momentos, mas totalmente falar em gírias não é legal, não. Como a gente conversou na última aula, a língua portuguesa ela é muito devasta, né? Então, ela tem uma série de coisas que a gente tem que aprender todo dia a escrever. Tem a linguagem oral e a escrita, né? Já no caso das gírias, o quanto menos nós podemos pronunciar, mais bonito vai ser a nossa fala, tá? Bom, então, estamos falando das gírias, tá? Elemento polêmico nas diversas línguas. Não é só o brasileiro que fala gírias, tá bom? Bom, amadas por um e odiadas por outros. Certo? As pessoas que são muito corretas, com linguajar muito certinho, não gostam de ouvir gíria. E na vida, vai ensinar vocês a usarem um linguajar adequado. Depende de com quem você fala. Você está falando com um colega, está falando com uma parceira de classe, ou você está falando com uma pessoa dentro da sua casa, desde que não use palavrão. Você pode até introduzir a gíria, mas em outros casos não é correto, tá?
Bom, as gírias provam constantemente o movimento do nosso idioma, tá? É uma mistura. E é inútil negar que a língua não é um elemento vivo e mutável. Ou seja, a gente está sempre mudando. É inevitável que ela não seja mutável, né? Pois, de acordo com a época e com a moda, né? Tem isso, porque a gíria tem essa coisa da moda também, né? De acordo com a época, com a moda, assume algumas características que podem ser transformadas em pouco tempo, tá? As línguas estão inseridas em um contexto cultural e conforme o panorama muda, tá? Ela também se modifica. Ninguém fica falando uma gíria a vida toda. Depende do que está acontecendo naquele momento. A partir daquele momento, todo mundo vai falar igual. Todos os jovens, vamos falar adolescentes, até adultos, vão falar a mesma coisa, né? E aí, a partir daquilo ali, aquilo ali é esquecido, vai surgir uma nova gíria, tá? As línguas estão inseridas em um contexto cultural, ou seja, depende da cultura do lugar, depende de como as pessoas naquele lugar vai falar, tá? Ela mudando, ela vai modificando e você vai acompanhando o que vai apresentando para você, principalmente vocês jovens, pré-adolescentes, né? E aí... eu vou ler uma história aqui que vocês podem achar até cafona, né? Mas tem uma música que chama Broto do Jacaré, que foi um sucesso do Roberto Carlos nos anos 60. Provavelmente vocês nem conheçam quem é Roberto Carlos, ou viu a live dele agora há pouco tempo, né? É da minha época, não sou velha não, tá, pessoal? Eu não sou velha não. Brincadeirinha. Então, ele dizia assim, ó: vinha deslizando em minha prancha sozinha e falei ao ver passar por mim um brotinho. Brotinho é o quê? Uma mulher bonita, né? Deslizando no jacaré, que é a prancha, né? Ela me sorriu e uma coisa então, eu tinha que fazer para chamar a atenção. Ele lá em cima da prancha, surfando, tirando a maior onda, né? Chamou a onda de jacaré e a mulher de brotinho. Isso é uma gíria, tá? Bom, e fora da prancha me atirou. Quase que morro. Ele ficou tão perturbado com o brotinho passando que quase que ele morreu no mar afogado, tá? E quando eu voltei, o broto não encontrei. A minha prancha, o vento, levou para bem longe. Bebi água salgada porque não dava pé. Peguei a prancha, mas não encontrei o broto do jacaré. Essa música é o Roberto Carlos, ele canta. E ela é toda em formato de gíria. Né? Que se você for parar para pensar, quem é aqui que chama uma menina bonita de broto, né? Jacaré é porque é uma prancha surfando, né? Então isso é o formato de gíria que ele fez na música. Provavelmente você não entendeu muita coisa e nem mesmo sabe o sentido atribuído às palavras broto e jacaré, como eu acabei de explicar agora. Assim como provavelmente nossos pais e avós ficam boiando quando vocês começam a falar gíria. É natural. Às vezes, eu falo, gente, que palavra é essa? O que vocês estão falando? Aí vocês me explicam, né? As gírias usamos para falar com os nossos amigos. Nossos amigos. Agora, o que você deve saber é que, apesar de muitos estudiosos torcerem o nariz para as gírias, classificando como vícios de linguagem, tá? Elas são importantes para a manutenção da língua e serve de marca temporal, tá? Observe as gírias da música que eu falei lá em cima, que é do crioulo. É possível deduzir que aquele era um comportamento linguístico atual, ou seja, naquela época eles falavam assim. Embora seja um padrão, assim como analisar a música do Roberto Carlos, há elementos que remetem ao contexto dos anos 60 e de movimento chamado da Jovem Guarda. Naquela época, na Jovem Guarda, as mulheres eram chamadas de broto.
Então, isso que eu tô querendo dizer, depende muito de onde e como e qual a época que tá famosa. E hoje eu vou dar como sugestão para vocês que vocês depois escrevam uma gíria que vocês falem bastante lá no grupo, para eu saber como que anda o linguajar de vocês, tá? Então vamos descobrir um pouco como a gíria nasceu. As gírias nascem na necessidade de utilizar o recurso da linguagem falada, beleza? O tempo determinará a permanência ou a exclusão dela, tá? Não importa, não tem como falar para você, essa gíria vai durar anos. Eu, particularmente, minha filha falou para mim uma vez assim, eu falei, nossa, como que chama, como tá o seu broto? Aí ela falou, ai mãe, que cafonice, hein? Broto. Que broto, mãe? Tô pegando. Aí eu fiquei assim, o quê? Tá pegando? Ela começou a rir, porque é da minha época chamar um rapaz bonito de broto, mas não chamar de tô pegando, bofe, né? Como vocês costumam dizer por aí. Então, essa é a linguística da época e a gente deve respeitar, tá? Bom, para alguns estudiosos, alguns filósofos, algumas pessoas que estudam sobre isso, eles dizem que as gírias são consideradas uma evolução que contribui para transformar a nossa língua. E quem faz isso são os falantes, somos nós mesmos, tá? Que inseridos em grupos sociais diferentes. Provavelmente, alguns pais ou alguns parentes não vão admitir que vocês usem esse tipo de linguajar dentro de casa, vocês vão ser corrigidos. Mas entre os amigos, talvez vocês possam fazer essa troca, até para não ficar diferente, né? Eu vou falar toda bonitinha pro meu amigo, mas o meu amigo fala um monte de gíria, então a gente acaba falando também. Tá? Então, gente, a gíria é isso, né? Vai depender do momento, do ano, do local, de tudo que acontece. E eu sugiro a vocês que vocês façam esse desafio para mim, sem palavrão, tá, pessoal? Gíria não é palavrão, tá? Gíria é uma maneira distorcida da língua portuguesa que a gente pode usar numa conversa informal, certo? Não posso usar isso formalmente, tá, gente? Então, hoje nós vamos ter mais esse desafio, além da nossa chamada, tá? Um ótimo final de semana, que vocês estejam alegres, apesar de não estarmos na escola, mas nós somos a escola em casa, porque precisamos preservar nossa saúde e que vocês estejam felizes, porque vocês estando felizes, vocês vão ajudar o papai e a mamãe que também estão passando por várias coisas difíceis, né? As responsabilidades deles são maiores do que as de vocês, então mostre que vocês estão interessados nas aulas, porque isso, o papai e a mamãe fica mais tranquilo. E eles vão gostar muito de ver vocês fazendo as atividades, se comprometendo com os estudos. Tá bom, gente? Um ótimo final de semana para vocês. Coração, ó, batendo forte. Saudade de apertar vocês, de fazer os nossos cumprimentos, tá? Ó, um beijo grandioso para vocês. E sábado e domingo, ó, legal. Tá bom, pessoal? Um beijo grande para vocês.